Essa semana, o futebol brasileiro sofreu um choque com os atos racistas feitos pela torcida do Real Garcilaso do Peru ao jogador Tinga do Cruzeiro. A torcida imitava macaco toda vez que o jogador tocava na bola. É um comportamento abominável que marcou negativamente a primeira rodada da fase de grupos da Taça Libertadores. Em uma entrevista exclusiva ao repórter Regis Rezin, o jogador falou sobre a tristeza que sentiu ao ser agredido e de como foi difícil explicar aos seus filhos o que aconteceu. Tinga também falou sobre a esperança de viver em um mundo sem preconceitos. Nas mãos, um telegrama que tinha acabado de chegar. Caro Tinga, receba a minha total solidariedade pelos odiosos atos de racismo que foi vítima em partida disputada no Peru no último dia 12 de fevereiro. Abraço, ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. Toda vez que Tinga tocava na bola, torcedores do Real Garcilaso, na cidade de Huancayo, faziam barulho imitando os macacos. Na estreia da Libertadores, o Cruzeiro perdeu 2-1. A igualdade também. Tinga aceitou falar com exclusividade para o Esporte Espetacular porque o som que ouviu da torcida peruana na última quinta-feira ainda perturba o seu sono. Tento até hoje, passei a noite toda praticamente sem dormir, tentando entender o envolvimento todo que aconteceu sobre aquela situação. A preocupação maior era com meu filho, E em seguida do jogo eu liguei para casa e minha esposa falou que ele estava chorando e depois no outro dia do Peru mesmo, quando eu liguei, ela falou que ele não quis ir na escola e acabou. Por quê? Não, ele na verdade não entendeu nada, até porque meu filho, a minha casa já é uma mistura, Minha esposa é branca, descendente italiano, Criamos uma família, de repente vem nossos filhos, o pai negro, a mãe branca, eles mais para peruanos, meus filhos, pela mistura deles, que eles têm até a cor, típica de sul-americano, uma cor bonita também, aquela cor bronzeada. Tinga tem 2 filhos, Davis e Dani. Ao mais velho, de 11 anos, que ficou constrangido de ir à escola, Tinga usou o ato de racismo dos torcedores peruanos para reforçar os valores que passa a família. Aí expliquei para ele, você vai no colégio lá, todo mundo gosta muito de ti, e tu vai lá e que isso sirva de lição para te não ter a diferença de qualquer outro preconceito, seja com racial, social, opção sexual, qualquer outra situação, que isso se lembre do que aconteceu com teu pai. Isso vai ser muito importante para o teu crescimento. Mas uma pergunta deixou o pai sem resposta. Feita por Dani, de 6 anos, o filho mais novo. Aí falou, pai, por que eles estavam fazendo aquele som de macaco? E aí eu não falei nada, eu falei, não, filho, é coisa do futebol. E ele meio que deu uma enrolada e tudo bem. Os detalhes que Tinga não conseguiu contar em casa, ele vai revelar agora. Quando eu cheguei na beira do campo já para entrar, já começou o som, Que som que era ali do campo? O que se ouvia? Imitação de macaco, Imitação, até porque ninguém falou diretamente de macaco, talvez por causa da língua, Mas aquele som de aquela coisa de... No começo eu até achei que era uma vaia, mas aí quando eu cheguei bem perto do campo, aumentou. E depois quando eu tocava na bola, o som vinha direto, e quando a bola saía, parava, aí dava para escutar mais. Paulo César Fonseca do Nascimento ganhou o apelido Tinga por morar no bairro da Restinga, em Porto Alegre. Com 19 anos, entrando nos minutos finais das partidas, era a alegria da torcida do Grêmio. Tinga cresceu sem a presença do pai, que deixou a família quando o jogador era uma criança. Tinga foi criado pela mãe e só ao se tornar adulto soube que ela trabalhava como faxineira num clube em Porto Alegre. Tu estava até presente na primeira vez que eu vi a minha mãe, porque até então eu sabia que ela trabalhava no clube e quando eu cheguei ela estava limpando o chão, que é um trabalho muito digno.
Melhorar a vida da mãe, Dona Nadir, é o que Tinga pretende fazer com os R$ 2.500 mensais que começa a receber pelo Grêmio esta semana. O primeiro salário faz a mãe esquecer os tempos difíceis. Fazia limpeza durante o dia, chegava de noite já com as coisinhas, né? Leite, o pão. Tinga se emociona ao ver o esforço e a dignidade do trabalho de faxineira da Dona Nadir. Eu já prometi pra ela que isso aí vai mudar, vai mesmo. Por mim, isso aí, o mais rápido possível vai mudar. Eu nunca tinha visto ela trabalhar assim, mas... Nem eu sabia que era assim, né? Mas vai mudar isso aí. Foi uma cena que me emocionou muito, para mim foi triste ver na hora, mas ao mesmo tempo é uma cena que ali foi o que me deu alavanca para mim chegar onde eu cheguei. Pela mãe, Tinga venceu. O que ele prometeu, ele fez. Foi campeão gaúcho, brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa Sul-Americana, da Supercopa da Alemanha. Uma carreira de sucesso. Mas aos 36 anos, o hoje volante do Cruzeiro, casado com uma ex-namorada de infância de origem humilde como ele, ainda luta por sua maior vitória: provar que somos todos iguais. Eu sou casado há mais de 15 anos. As pessoas olham para quando eu chego com a minha esposa, que ninguém conhece a minha história, que ninguém conhece, que eu era vizinho, que a minha esposa, que eu batia às 6 da manhã na janela dela para o pai dela, a mãe dela me dá passagem para treinar. Ninguém sabe, as pessoas que no olhar tu sente que as pessoas acham, pô, tava negão com uma branca, negão com uma loira, ou como se fala. Então, isso a gente sente no olhar toda hora. Os outros preconceitos que você já sofreu? Cara, a gente, né, todo mundo fala da situação que aconteceu lá, mas isso aí tem todo dia, cara. No olhar, no simples olhar das pessoas. Isso aí tem toda hora. No nosso país tem muito. Não só racial, social, que eu acho que é até maior, né? Você ter condição, você entra nos lugares, você está no meio dos lugares. Quando você é famoso, quando você é conhecido, ninguém diz não, né? Mas... Então, eu sou um cara que nunca me empolguei com o futebol. Um cara que nunca me empolguei com as vitórias, com as conquistas. Também não tem porque eu me abalava uma coisa tão pequena. O que você gostaria que mudasse? Cara, eu sei que não vamos mudar o mundo, né? Mas se cada um começasse a tentar mudar dentro de casa, já seria um ganho. Eu faço isso com meus filhos pra caramba. E gostaria que torcedores brasileiros fizessem o mesmo. Tinga foi vítima de racismo quando, pelo Inter, enfrentou Juventude no Rio Grande do Sul. O árbitro Alício Pena Júnior, que apitou Juventude Internacional no último sábado, relatou na súmula que os torcedores chamavam o jogador Tinga do Inter de macaco quando ele tocava na bola. Foi em Caxias, que eu pegava na bola, eles faziam o som de macaco, foi em Caxias. O medo do racismo quase fez Tinga desistir de jogar na Alemanha, no Borussia Dortmund. Vivi 4 anos da minha vida na Alemanha, onde quando eu saí daqui, eu já saí com esse receio que todo mundo falava. Tinha acontecido essa situação na época, no Juventude, todo mundo lá tem a fama de ter muito italiano, alemão, em Caxias. Quando eu saí, muita gente já falava, negão na Alemanha, nossa, não vai ficar um ano. E lá onde a minha vida, uma grande parte, né, principalmente na área da educação, do respeito, eu trouxe do tempo que eu vivi na Alemanha. Em sua despedida do Borussia, o torcedor alemão ovacionou Tinga. O país que todo mundo dizia que teria
o racismo, como já teve em outros lugares, mas comigo não existiu, pelo contrário. Tinga, o filho da faxineira, fruto da humildade e educação que a mãe deu. O orgulho da dona Dirce virou um pai de família. Um brasileiro ferido pelo racismo. Me machucou como machucou muitas pessoas que sofrem isso aí todo dia. E através da escola de samba do teu bairro de infância, Tinga, a Restinga, queremos dizer que na luta contra o preconceito, você não está sozinho. Tinga, teu pão de ama! Eu quero ver aqui na Kawasaki, vou pra galera, vou Tinga, eita aí. Eu quero ver aqui na Kawasaki, esse dono samba não me julga. Eu quero ver É a nossa solidariedade ao Tinga por esse acontecimento e também a todos aqueles que sofrem com o preconceito. É absurdo, mas ainda existe, né?